estava orando ali, o Dudu chegou, eu só senti uma mãozinha batendo assim na hora da oração, abri o olho, ele falou, qual é o tema da mensagem de hoje? E eu falei, reforma. Aí ele virou para mim e falou, reforma protestante. Eu falei, essa mesmo, reforma protestante. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Versículo 1 a 16. Paulo está preso por causa do Evangelho. Ele sabe que ele vai enfrentar lá na frente a morte por causa do Evangelho. E ele tem a chance de se defender. Semana passada nós falamos um pouquinho, ele estava em outro lugar, ele se defendeu, e ao se defender ele contou um pouco da história dele, ele contou do momento que ele encontrou Jesus e qual foi a nova direção que ele recebeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 1 a 16, diz: E após 5 dias, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais informaram ao governador acusações contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego, e que atos dignos são feitos a esta nação por tua providência, tudo mentira, tá? Ele só está tentando ganhar a atenção do Tértulo e conseguir que Tértulo fique do lado deles, mas ele está só bajulando, tipo aquelas reuniões que eles começam a jogar um monte de confete. Versículo 3. Sempre e em todo lugar, excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo agradecimento. Mas, para não importuná-lo demasiadamente, suplico-te que nos ouça com a tua clemência as nossas poucas palavras. Porque temos achado que este homem, o Paulo, é uma peste, que promove sedições entre todos os judeus por todo o mundo e um líder da seita dos nazarenos. Olha nós aí. Um líder da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e queríamos julgá-lo conforme a nossa lei. Tudo mentira, tá? Mas o tribuno Lísias veio a nós e com grande violência tirou de nossas mãos, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. Examina-o tu mesmo e poderás entender todas as coisas das quais o acusamos. E os judeus também concordaram que estas coisas foram assim. Então Paulo, depois que o governador tinha acenado para ele falar, respondeu. Olha a chance de se defender. Olha a chance de Paulo dizer, é tudo mentira. Me solta. Não, o que é que Paulo faz? Paulo respondeu, porque eu sei que tu és, há muitos anos, juiz desta nação. Sinto-me à vontade para me defender. Porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. E eles não me encontraram no templo discutindo com algum homem, nem incitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem eles podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas isto eu confesso-te, que depois do caminho, que eles chamam de heresia, que caminho que é esse? Jesus. Aquilo que Jesus ensinou, os judeus chamavam de heresia. Então, mas isto eu confesso,
que depois do caminho que eles chamam heresia, então eu adoro o Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Haverá ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Nisto também me esforço de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Amém? 31 de outubro. Para nós, os evangélicos, não é Dia das Bruxas. Lá fora, eles comemoram Dia das Bruxas. Semana parei numa lanchonete. Quando eu sentei, eu vi umas coisinhas meio estranhas. Aí tinha um monte de algodão desfiado para todo lado e caveirinha, mas não sei o quê. Quase que mas já tinha pedido o lanche, já tinha pago. Falei, fica chato agora eu devolver e sair sem comer, né? Mas na escola, festa dia de Halloween, as crianças nem foram para a escola na sexta-feira. E quando encontraram ela sexta de manhã, já falaram, a gente não foi para a escola porque hoje era Halloween na escola. Mas para nós, os evangélicos, é comemoração da Reforma Protestante. Reforma Protestante. Deixa eu dar um pouco da história para vocês. Nós estamos aqui estudando o livro de Atos, e mesmo quando Jesus nasceu, já era o Império Romano que estava dominando a região de Israel. Os romanos vieram, conquistaram, e os judeus tinham que obedecer os romanos e pagar impostos aos romanos. Aí entravam os publicanos, que os judeus odiavam, porque eles cobravam dos parentes para entregar para os romanos. E depois aqui do livro de Atos, a gente sabe pela história que os cristãos passaram a ser muito perseguidos. Muitos morreram. Nero, por exemplo, imperador romano, ele pôs fogo em Roma para se inspirar e depois jogou a culpa em quem? Foram os cristãos que puseram fogo em Roma. Quem usava computador no tempo que a gente gravava CD e DVD, tinha um programa chamado Nero, que era o Coliseu pegando fogo, que a gente usava para copiar os arquivos para as mídias. Mas foi o Nero quem pôs fogo e disse que os romanos tinham colocado fogo. A gente sabe, por exemplo, que já no tempo de Jesus, o César era o Kyrios, o Senhor. Todo romano tinha que prestar culto a César. César era o Senhor. E um dia perguntaram para Jesus, é justo pagar imposto? E ele falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nesse momento, ele estava dizendo, César não é Deus. Para Deus você tem que dar o que é de Deus. E para os romanos, ter um grupo no meio do império deles, um grupo que não aceitava adoração a César, um grupo que dizia, não, César não é o Kyrios, o Senhor, Jesus é o Senhor. E aí, os cristãos passaram a ser muito perseguidos. Não era um tempo fácil de ser cristão. No Brasil a gente consegue usar essas camisetas, né? Hoje de manhã eu estava com a minha, igual a do Mário ali, até brinquei com ele. Mas em alguns países, você não pode dizer que é cristão. Se você disser que é cristão, é morte na certa. É proibido ser cristão. Durante um bom tempo, os cristãos foram muito perseguidos.
Algumas festas dos romanos, eles amarravam cristãos no poste, passavam piche e tacavam fogo para iluminar a festa. O Coliseu de Roma, que se você procurar lá na internet, você vai achar o Coliseu, é como se fosse um grande estádio de futebol. Ele era usado para a luta dos gladiadores. Homens fortes, homens de luta, que entravam naquele campo e todo o povo assentado nas arquibancadas para assistir, homens lutando, derramando sangue. E dizem que havia um sinal que o imperador fazia ao final para dizer se era para matar o perdedor ou não. Dizem que daí que vem esse ou esse, que a gente chama de like ou dislike, mas na época dizem que era o sinal que o imperador fazia para dizer, acaba com esse aí logo porque já perdeu mesmo, não quero ver ele de novo. As pessoas iam para assistir isso, assim como em alguns países as pessoas vão para assistir a tourada. Um touro que vai lutar e vai correr atrás do toureiro e depois vai receber espadas e mais espadas até ser morto. Mas nesse Coliseu também, nossos irmãos foram colocados, famílias inteiras, e abriam as grades para os leões famintos entrarem, enquanto o povo na arquibancada torcia pelos leões, torcia por sangue. Os cristãos foram muito perseguidos pelos romanos, mas aí um imperador chamado Constantino se converteu. Eu digo se converteu porque há muitas dúvidas nesse se converteu, tanto assim que ele quis se batizar só bem, assim quando estivesse bem velhinho que ele decidiu se batizar, mas ele disse que tinha mudado de religião, agora ele era cristão, e que não era mais para perseguir os cristãos, porque agora era a religião do imperador romano. Então, de repente os judeus eu sempre misturo, são os cristãos aqui, de repente os cristãos deixaram de ser perseguidos pelo Império Romano e passaram a ser a religião do imperador. E o responsável pela igreja cristã em Roma, de repente eles puderam construir templos que antes não podiam, porque eles estavam sempre fugindo para não serem mortos. De repente, como a religião do Estado, eles começaram a receber ajuda, terrenos para construir templos, e não tinha que levantar oferta para construir templo no começo. Era fácil, era assim, o império ajudava. E aí o bispo da capital, Roma, ele entendeu que ele era mais importante que todos os outros, porque era a capital do Império Romano. Então o bispo de Roma disse, eu sou o mais importante. Imagine se de repente aqui em Hortolândia, o pastor Isaac ali do Rosolém, disse, não, Rosolém é o bairro mais especial de Hortolândia, então agora eu sou o bispo de Hortolândia e sou o chefe de todo mundo. Alguns, na época, aceitaram. Sim, o bispo de Roma é o mais importante. Alguns não, principalmente o pessoal de Constantinopla e outros, até que surgiu a ortodoxa. Mas a igreja passou a ser protegida pelo Estado. E várias coisas foram entrando, coisas que não estão na Bíblia. Foram entrando. E começaram a fazer algumas coisas. Sempre o homem dá um jeitinho de ganhar dinheiro. De repente estavam vendendo um pedaço da cruz de Cristo. E foram vendendo, e muita gente queria comprar pedacinho do osso de não sei quem. O fulano de tal que foi discípulo de Jesus. E começaram a vender coisas. E aquilo foi afastando da Bíblia. E vários homens se levantaram para dizer, não é assim, temos que voltar para a Bíblia. Nós já estudamos alguns aqui, John Wycliffe foi um deles, Jerônimo Savonarola, teve um chamado John Huss,
que foi queimado na fogueira por ser contra algumas coisas e querer trazer o povo de volta para a Bíblia. Porque as reuniões deixaram de ser na língua do povo, era no latim. Eu nunca tive aula de latim, aliás, estive na faculdade de letras, tive algumas aulas de latim, mas o meu irmão, um pouco mais velho que eu, 5 anos, quando ele fez o colégio lá no Pio XII, ele tinha aula de latim na escola. Hoje as crianças vão para a escola, tem aula de inglês. Eu tive francês durante um tempo. Graças a Deus o francês caiu, porque... Mas eu tive aula de francês. Depois mudou, agora é aula de inglês. Latim, muitas palavras que a gente usa vieram do latim. Português também tem muita coisa do latim, veio do latim. Mas as reuniões, as pessoas iam à igreja e era tudo, a leitura era em latim, a fala de quem estava lá na frente era em latim. Imagina se, por exemplo, a Igreja Nazarene tivesse vindo do Japão e vocês entrassem cada domingo aqui e a gente lesse a Bíblia em japonês, cantasse em japonês, orasse em japonês. Já pensou? Mas você ia voltar para casa dizendo, eu fui no culto. O que o pastor falou? Não sei, ele falou em japonês. Era assim na época. A Bíblia só era disponível para alguns. E quando John Huss estava para ser queimado, ele disse, vocês vão queimar o ganso, porque o nome dele significava ganso. Ele disse, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne, e esse vocês não vão poder queimar. 100 anos depois, Martinho Lutero, e o nome dele tem a ver com cisne, ele era um homem preocupado. Um dia ele estava viajando e de repente caiu um raio, quase ele morreu, e ele fez uma promessa, eu vou entrar para um convento, para um mosteiro. E ele foi, mas lá ele começou a ler a Bíblia. E ele tentava se corrigir com boas obras. Ele usava também as penitências, o autoflagelo. Ainda hoje tem países onde isso é comum, as pessoas pegam chicotinhos e ficam batendo nas costas, sem camisa, e ficam com as costas ensanguentadas. Eles chamam de autoflagelo para conseguir perdão. Lutero fazia essas coisas, era ensinado assim. Mas um dia ele leu a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 17, onde está escrito, porque nele a justiça de Deus é revelada. Está falando de Jesus. Romanos 1,17. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo não vai viver fazendo boas obras para ganhar a salvação. Tem gente que acha que tem que fazer boas obras para conseguir um lugar no céu. Nós devemos fazer coisas boas, mas não para ganhar um lugar no céu, mas porque Jesus já está no nosso coração. Não é para ser salvo, mas por já termos recebido Jesus. Ele descobriu que não era pelas boas obras. A salvação também não era vendida, porque estavam vendendo indulgências, que era assim, você comprava um documento bonito. Se você pesquisar depois as indulgências, eram documentos bem desenhados, e se você comprasse uma indulgência, a pessoa que estava vendendo dizia, ao tilintar de uma moeda no cofre, uma alma de um parente seu vai pular do purgatório para o céu. Só com o barulhinho da moeda. Você comprou a indulgência, pronto, um parente seu vai do purgatório para o céu. E o Lutero começou a olhar essas coisas e de repente ele leu ele mesmo na Bíblia, o justo viverá pela fé. É por fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. E aí ele vai na porta do
ali da igreja do Castelo de Wittenberg, e ele coloca ali 95 teses. São 95 coisas que ele estava vendo que não estava bem na igreja, que precisava corrigir. Ele queria uma reforma na igreja dele. O que ele estava dizendo era: gente, a gente tem que voltar para a Bíblia. A gente tem que parar de fazer isso e aquilo outro, parar de vender coisas, parar disso, tem que voltar para a Bíblia. Ele queria uma reforma na igreja dele. Ele não estava dizendo: estou saindo, está errado isso aqui. Não, ele estava dizendo: gente, eu quero ajudar a corrigir a minha igreja. É isso que está errado. E ele foi justificando. E aí o grupo de Lutero e outras pessoas que concordaram com o que ele estava dizendo foram chamados de protestantes, por causa do protesto de prender aquela folha na porta do castelo. Quando eu era criança, eu já falei aqui, eu era da aula de religião dos protestantes. Na escola inteira lá do Dom João Nery, tinha a classe normal de religião para todo mundo, e tinha uma classe que era eu e mais uma menina, que eram os protestantes, que alguém falava, usava a Bíblia para dar aula para a gente. Os outros ficavam na mesma sala para aula de religião. Então, durante muito tempo, fomos chamados de protestantes. Mas o desejo de Lutero era uma reforma na igreja para que voltassem para a Bíblia. Aquilo que a gente faz hoje de manhã, fizemos hoje de manhã, a gente abriu a Bíblia, a gente estudou a Bíblia, nos cultos a gente abre a Bíblia, estuda a Bíblia. É a Bíblia que é o nosso manual. Inclusive tem o tal de 5 solas, que é um resumo do que nós, os evangélicos, cremos. O primeiro é só a graça. Somente a graça salva. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio de fé. É de graça. Você não compra, você não paga. Você não paga se flagelando, se machucando. Já pensou ter que dizer para Deus: ó Deus, eu estou aqui me batendo, me machucando, me perdoa, porque eu estou mostrando que já estou me castigando aqui? Ou, ó, eu estou comprando, eu estou pagando, eu estou dando uma boa oferta, eu estou dando comida para os pobres. Não, a gente não compra, é de graça. É de graça. E o segundo sola é só a fé. O termo é tudo em italiano não em latim, mas traduzindo para o nosso português, é só a fé. O mesmo versículo de Efésios 2, 8 e 9 diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé que a gente é salvo, não é por meio das boas obras. A gente não é salvo porque vem para a igreja. A gente não é salvo porque a gente dá oferta. A gente não é salvo porque a gente é pastor. A gente não é salvo por causa do nome estar escrito no livro da igreja do Nazareno. É pela fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós mesmos. Não pensa que você que decidiu ser salvo. Esse versículo diz: isto é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. É um presente de Deus. Não é porque a gente é bonzinho, bonitinho, cheirosinho. Deus nos amou, a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Deus nos amou. Terceiro sola é somente Cristo. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse isso, os judeus entenderam, porque no tabernáculo, a primeira cortina para entrar no átrio chamava caminho, a segunda cortina para entrar na outra parte onde tinha o candelabro era verdade, e a terceira cortina que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para levar pedido de perdão pela população toda,
aquela cortina se chamava vida, e quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Os judeus ficaram bravos com ele, porque entenderam o que ele estava dizendo. Eles entenderam a ligação com o tabernáculo. Atos 4:12, está escrito que em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Há muita gente que acha que pedindo para um nome vai conseguir salvação, pedindo para outro, nome de homem, nome de mulher. A Bíblia está dizendo, só o nome de Jesus tem salvação. Só no nome de Jesus. É para Jesus que a gente tem que chamar. Então, somente Cristo. A quarta é somente as Escrituras. Salmo 119, 105 diz, tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu sempre imaginei algo grande, até que o pastor Durville nos explicou que a lâmpada daquela época era pequenininha, cabia na palma da mão. Era uma coisinha pequenininha, como se fosse uma xícara com uma tampinha e um paviozinho. Então as pessoas pegavam essa xicrinha e amarravam na ponta do pé para caminhar à noite no escuro. E aquela luzinha era tão fraquinha que só iluminava alguns centímetros para frente do pé, para a pessoa perceber se tinha uma cobra, se tinha um buraco, se tinha um toco para tropeçar. Aqui está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela vai te iluminar cada dia, no seu caminhar. Não pensa que você vai poder ler uma vez, vai servir para a vida toda, para todas as viagens. Você vai ter que levar sempre, vai ter que carregar sempre. A igreja evangélica, ela precisa estar na Bíblia. Lá na central tem uma faixa grande escrita lá na frente, prega a palavra. Prega a palavra. Toda a igreja precisa pregar a palavra. É a Bíblia. Você conhece gente que na igreja deles tem a Bíblia e mais um livro junto. A Bíblia e mais um livro que alguma mulher escreveu. A Bíblia e mais um livro que algum anjo passou. A Bíblia e mais alguma coisa. Não, é só a Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia. Paulo escreveu lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, e aí está incluído você também, mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a Bíblia que vai te instruir, aí você vai fazer boas obras. Não para ser salvo, mas porque você é instruído na palavra. E o último sola é glória somente a Deus. Na época de Lutero, muita gente recebia glória. Muita gente estava sendo famoso, eu sou lá a minha igreja lá onde o imperador vai. E muita gente estava recebendo glória, mas Lutero traz de volta a glória somente a Deus. Romanos 11:36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A Deus toda glória. E aí a gente leu esse texto de Atos 24, versículo 14 em diante, quando Paulo começa a falar, olha, depois desse caminho, depois do caminho que eles chamam de heresia, os judeus falavam que o cristianismo era uma heresia. O certo era o judaísmo, mas o cristianismo era heresia. Mas Paulo diz, depois desse caminho, eu
adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Agora Paulo conhecia mais. Paulo conhecia inclusive que o Messias esperado, que os judeus até hoje estão esperando o Messias, até hoje o judeu está esperando o Messias nascer. Mas Paulo estava dizendo, agora eu adoro a Deus, o Deus dos meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, que era a Bíblia que tinha na época, a lei e os profetas. Hoje a gente tem o Novo Testamento também, a gente tem mais informação do que eles tinham naquela época. Mas a gente precisa crer nas Escrituras, crer na palavra, ler a palavra. Falaram para um homem bem simples, você acredita mesmo que o exército do faraó morreu quando, depois que o povo passou o Mar Vermelho e eles foram passar também morrer afogados? Você acredita nessa parte da história? O homem disse, eu acredito. Aí a pessoa disse, isso é mentira, isso é um fenômeno que acontece de vez em quando lá naquela região, e a água fica com alguns centímetros, e o povo passou em centímetros de água. Aí o homem disse, agora é que eu creio mais, porque afogar um exército com cavalos em um tantinho de água tem que ser milagre de Deus, né? Mas o povo passou em terra seca. Você acredita na Bíblia? Paulo está dizendo, depois do caminho, eu acredito nas Escrituras. E agora ele entendia mais. Antes ele entendia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Agora ele está dizendo, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo outro. Agora eu creio mais, eu adoro a Deus. Versículo 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam que haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Quer dizer que então que tudo bem no final? Todo mundo vai se dar bem? Porque vai ressuscitar os justos e os injustos no final? Sim, os injustos serão ressuscitados também, mas vai acontecer o que com eles? Para um julgamento. E eles vão ouvir que o destino deles é sofrimento eterno, eternamente longe de Deus, eternamente onde vai haver choro e ranger de dentes. Ranger é esfregar os dentes de tanto sofrimento. Paulo está dizendo, vai acontecer uma ressurreição dos justos, mas os justos vão ressuscitar e vão ouvir, bem está, servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso um dia. Eu quero ouvir isso um dia. Bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas eu preciso estar pronto até o final. Eu preciso permanecer até o final. Jesus, que é Jesus, estava na cruz quase para morrer, e ainda veio aquela proposta indecente, desce aí da cruz, salva a ti mesmo. Quer dizer, desobedece aí o plano de Deus. Mas Jesus permaneceu na cruz até o final. Se Jesus até o final ainda foi tentado para mudar o curso do que ele veio fazer, quanto mais nós. Eu e você temos que vigiar para não cairmos em tentação. Vigiar. Precisamos conhecer a palavra, como Paulo está dizendo depois do caminho. Eu adoro a Deus, e eu creio no que está nas Escrituras, e eu creio que vai haver ressurreição dos justos e dos injustos. Versículo 16. Nisto também me esforço, de sempre ter consciência sem ofensa, consciência limpa, para com Deus e para com os homens. Não devo nada para ninguém, que eu tinha para pagar, eu paguei. Para quem eu tinha que pedir perdão, já pedi. Estou com consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo sabia que ia morrer. Paulo sabia.
Alguns países, os irmãos vão para a igreja e não sabem se voltam. Vão para as reuniões e não sabem se vão ser entregues por algum vizinho. Em alguns países, as pessoas vão orar dentro da caverna, escolhem um cantinho da caverna e oram em silêncio, porque não sabem se a outra pessoa que está ali a alguns metros de distância é um policial ou é outro cristão. Se for outro cristão, o outro lá também está sem saber que tem um cristão ali do lado. Sabe aquele símbolo do peixinho que a gente usa como símbolo cristão? Um peixinho assim? Aquilo era um sinal. No tempo da perseguição dos cristãos, quando uma pessoa encontrava outra, durante a conversa, assim como quem não fazia nada, fazia um risquinho assim no chão, na areia, como quem estava só descansando as pernas. E se de repente o outro viesse e fazendo o complemento da parte de baixo ou a de cima, para formar um peixinho, aí era sinal, eu também sou cristão. E aí eles apagavam e continuavam conversando, mas sabendo, é meu irmão que está aqui. Você está pronto? Ore pelos que estão em países assim. Ore. A igreja, naquela época da Reforma Cristã, 31 de outubro de 1500 e alguma coisa, a 516 anos atrás, 1508, 1516, tá bom. Eu tenho anotado lá em cima, mas se eu for voltar agora vai dar trabalho. E eu não guardo números. Sei 2 telefones só, o meu, da pastora e do Alexandre. Mas há 500 e poucos anos atrás, por causa de Lutero e esses outros homens que vieram antes dele, uma reforma começou na igreja. E uma das coisas que o próprio Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, porque o alemão não tinha Bíblia para ele ler. Wycliffe também traduziu, acho que para o inglês. E depois de anos, as pessoas começaram a traduzir a Bíblia. E Lutero também, depois de ter traduzido para o alemão, foi a primeira obra de Gutenberg, quando ele inventou a prensa, que eles faziam como se fosse um grande carimbo com relevo, e colocavam papel, passavam tinta e baixavam aquele carimbo grande para fazer uma folha da Bíblia. E aí baixavam várias vezes para fazer várias folhas, depois invertia, trocava o carimbo, fazia outras, até o primeiro livro impresso na prensa de Gutenberg foi a Bíblia que Lutero traduziu. Lutero dava aula sobre a Bíblia, mas dava aula de tal jeito que a população simples vinha para a aula dele para entender sobre a Bíblia. Porque iam para a igreja e era tudo em latim. Mas Lutero ensinava na língua do povo. A igreja protestante, nós somos desse grupo das igrejas que eles chamam de protestante, a gente quer que todos tenham uma Bíblia. Tem mesmo as crianças. Gostei da leitura do Arthur hoje de manhã. A Bíblia dele, ele lê um trecho e falei que leitura gostosa. Que uma criança pode ler e entender. Mas tudo isso é porque Lutero, junto com outros, começaram a tradução da Bíblia. E aí nos países foram fazendo isso, traduzindo a Bíblia, traduzindo. E alguém traduziu para o português. João Ferreira de Almeida foi um deles. E hoje a gente tem a nossa Bíblia em português. E a gente vem para a igreja para ouvir o culto em português. E ainda hoje tem gente traduzindo a Bíblia para povos indígenas. E eles primeiro têm que mudar para a aldeia, para aprender a língua, para depois conseguir criar
fonemas e tudo mais, para poder escrever as palavras daquele idioma, para depois ensinar os índios a ler e também traduzir a Bíblia para a língua daquela aldeia, para que eles possam ler e saber quem é Jesus. Há igrejas hoje que surgem, que de repente explodem numa cidade assim, são cheias de tecnologia e eles acham que eles são... Agora Deus está bem, que agora eles chegaram. Não. A gente só existe porque lá atrás, 500 e tantos anos atrás, e antes disso, os outros precursores da reforma, e antes disso, os nossos irmãos que foram jogados para os leões, e os apóstolos, foi por causa deles que hoje a gente pode estar aqui no Adelaide, cantando e lendo a Bíblia. Porque gente pagou um alto preço. Muita gente pagou com a vida. E a gente precisa olhar para trás e dizer: Deus, eles pagaram um alto preço para que hoje eu possa ter minha Bíblia, para que hoje eu possa ir na igreja, para que hoje eu possa entender. Salvação? Só em Jesus. Resumindo a reforma, a gente pode dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Resumindo tudo em três coisas. Resumindo toda a reforma em 3 itens Jesus é o supremo cabeça da igreja. A autoridade não era do bispo lá de Roma. A gente sabe o que tem lá em Roma hoje, né? Vaticano. A autoridade não era de quem ficava no Vaticano, a autoridade era de Cristo, o cabeça da igreja. A Bíblia, como a palavra de Deus, é a autoridade sobre os cristãos. Não era tradição. Tradição era que os homens da época foram escrevendo. Não, eu acho que era assim, eu acho que era assado, e foram acrescentando. Foram pondo coisas na igreja. A chamada tradição. Os reformadores vieram para dizer: não, a gente já tem a Bíblia. Não precisa pôr mais coisa, não. E salvação só pela fé. A salvação não estava nas indulgências, no documento que você comprava para um parente seu ir para o céu. Não dá para comprar indulgência. Salvação é pela fé. Esse é o resumo da reforma. E esse tem que ser o resumo da minha e da sua vida, da minha e da sua pregação. Quando você falar com alguém, falando para um adulto ou falando para uma criança. Se o Eric perguntar: tia, o que é a igreja? A Marcela vai precisar dizer: a igreja é para ensinar que Jesus salva. Só Jesus. A igreja é para ensinar que o que Deus quer da gente está na Bíblia, que a gente tem que ler a Bíblia. E a igreja é para ensinar que a salvação é pela fé. Não é por algo que a gente faz, algo que a gente compra. É pela fé. Paulo estava pronto para morrer. E ele aproveita, não para se defender, mas ele aproveita para falar: depois do caminho eu adoro a Deus. E eu creio na palavra. E eu sei que vai ter ressurreição. E eu posso te dizer hoje também: conheço o caminho. Da seita dos nazarenos, como os judeus falaram, né? Mas não estou falando da igreja do Nazareno, estou falando do Nazareno Jesus Cristo. Conheça o caminho, porque conhecendo Jesus você vai adorar a Deus. E você vai entender que um dia haverá uma ressurreição dos mortos. E a melhor coisa é morrer com a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Vamos ficar em pé. Graças a Deus por homens como Martinho Lutero. Graças a Deus por homens que vieram antes do Martinho Lutero, que foram preparando o caminho.
que começaram a traduzir a Bíblia e foram mostrando, dá para traduzir a Bíblia. Pessoas que foram mostrando, o nosso manual está aqui, manual do fabricante. Quando a gente compra o equipamento e o Mercado Livre chega para entregar, e você abre a caixa, e lá está o equipamento, e junto vem um livrinho, que é um manual do equipamento que você comprou. Você pode ligar na tomada direto, e depois talvez descobrir que tinha que soltar alguma coisa. Às vezes o manual diz, vai atrás, solta o parafuso tal, vai não sei aonde, tira a trava não sei das quantas, faça isso, ligue o chuveiro, deixa sair água fria primeiro, depois que a água fria, aí você liga o disjuntor para vir energia, porque se ligar direto queima. Está tudo no manual. E o nosso manual é a Bíblia. Leia a sua Bíblia. E incentive os seus a lerem a Bíblia deles. Tem foto minha pequenininha, com uma Bíblia, a minha Bíblia, que com certeza depois caiu a capa, porque menino correndo para lá e para cá. Mas eu tinha a minha Bíblia. E depois fui mudando de Bíblias. Leia a sua. Vamos orar. Vamos agradecer. Hoje é noite de agradecermos. Agradecermos por pessoas que vieram antes de nós. Antes mesmo que a Igreja do Nazareno fosse fundada. Muito antes. Essas pessoas foram abrindo o caminho para nós passarmos pela mata fechada. Eles foram abrindo a picada, como o batedor que vai na frente do grupo e vai quebrando os galhos, vai limpando o caminho, vai fazendo um caminho para o grupo que vem atrás conseguir passar na mata fechada. Homens vieram na frente, abrindo o caminho. Alguns morreram nesse trabalho de abrir caminho para nós. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por pastores, por missionários, homens e mulheres que evangelizaram, pessoas que gastaram a própria vida para que hoje tenhamos Bíblia, para que hoje tenhamos livros de teologia, para que hoje tenhamos canções. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque muitos deles sofreram. Assim como Paulo, Senhor, sofreu por ter conhecido o caminho, mas ele disse, eu adoro a Deus e eu creio na palavra. E eu sei que haverá a ressurreição dos mortos. Que a gente seja grato. Que, ó Deus, que venhamos a dar valor pela Bíblia que temos à nossa disposição. Temos no celular, temos no computador, temos Bíblias de vários tamanhos, com letra gigante, para quem tem dificuldade de ler letra pequena. Tem tantos tipos de Bíblia hoje, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Que a gente leia para aprender o que vai acontecer e o que o Senhor quer de nós. Que a reforma protestante, que foi, ó Deus, um chamamento para a igreja voltar aos princípios bíblicos, que essa reforma protestante possa nos nortear, para que não venhamos a desviar de novo daquilo que o Senhor deixou para nós.
Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.